Hora de colocar seu cérebro à prova. Qual carro vintage raro faz parte da coleção privada do lendário guitarrista Mark Knopfler? E tente isso também. Que tipo de coleção pessoal Mark Knopfler leilou por mais de 8 milhões de libras para doar à caridade? Dê seu palpite nos comentários sem pesquisar. Em breve direi se você acertou. Se você é novo, eu sou Dick Carlson e este é The Verst, Mestres da Música. Neste vídeo, vamos desvendar a história de como Mark Knopfler construiu silenciosamente um império de 105 milhões de dólares a partir de shows em bares durante a noite. Para entender o homem por trás de um dos sons mais famosos do rock, precisamos voltar ao início. Mark Knopfler nasceu em 12 de agosto de 1949 em Glasgow, Escócia. Sua mãe era professora de escola inglesa. Seu pai, arquiteto judeu-húngaro, fugiu da Europa fascista durante a guerra. Aos 7 anos, a família mudou-se para Blyth, pequena cidade operária em Northumberland, Inglaterra. A vida era modesta, mas estável. Sem colheres de prata ou estúdios, só um menino apaixonado por palavras, histórias e a música do rádio. Ele não era um gênio nato e seu amor pela guitarra só veio na adolescência. Quando veio, foi paixão ardente. Aos 15 anos, seu tio lhe deu sua primeira guitarra, uma Hofner acústica usada e barata, mas mágica em suas mãos. Mark passava horas sozinho, aprendendo a imitar sons que o emocionavam. Já naquela época, seu jeito de tocar era diferente. Ele não buscava fama, mas sentir. O que o destacava desde cedo era sua sensibilidade. Para ele, a guitarra era um instrumento de contar histórias. Ele queria que soasse como uma voz humana, algo pessoal e caloroso. Mais tarde, ele foi estudar jornalismo em inglês, primeiro em Leeds, depois em Loughton. Ele trabalhou como repórter no Yorkshire Evening Post e depois virou professor em uma faculdade de Essex. O trabalho era estável, mas Mark não se importava com o salário. À noite, após o expediente, tocava com bandas locais. Ele se apresentava em pubs, clubes de trabalhadores e salões comunitários, onde houvesse palco e plateia. Esses não eram locais glamurosos, mas eram reais, cheios de pessoas bebendo, conversando, às vezes mal ouvindo. E foi lá que ele começou a moldar seu som único, bem ali no barulho, na fumaça e na energia bruta do dia a dia. Era um trabalho honesto e ensinou a ele como se conectar com as pessoas. Logo ele formou uma dupla chamada Duolian String Pickers, com o guitarrista Steve Phillips. Eles tocavam blues e ragtime antigos, misturando com folk. Não era sobre alcançar a fama, mas era real. Por volta dessa época, Mark começou a desenvolver o estilo de guitarra pelo qual ficaria conhecido, tocando com os dedos em vez de uma palheta. Isso deu à sua música um som suave e quente que misturava ritmo e melodia de uma maneira única. Ele aprendeu ouvindo atentamente músicos que admirava, como Chet Atkins, Scott Moore e Django Reinhardt. Não era um atalho ou um truque, mas veio de anos de prática, paciência e um foco profundo em obter o som certo. Ele não era famoso ou nem mesmo estava perto disso, mas estava crescendo lentamente nas sombras. Em 1977, após anos tocando em pubs à noite e lecionando em meio período, Mark Knopfler criou uma nova banda com seu irmão David, o baixista John Ilesley e o baterista Pick Withers. Eles se chamavam Dire Straits. O nome refletia suas carteiras vazias e futuro incerto. O som era agudo e distinto, guitarras simples, letras claras e uma voz calma que se destacava do rock superproduzido da época. Um ano depois, em 1978, eles se destacaram com Sultans of Swing, sucesso surpresa que os levou dos clubes ao rádio mundial. Depois lançou álbuns que impulsionaram sua arte. Eles lançaram Making Movies em 1980, Love Over Gold em 1982 e então Brothers in Arms em 1985. O disco vendeu mais de 30 milhões de cópias, redefiniu as vendas de CDs e consolidou o Dire Straits como gigantes das arenas. Com o sucesso, Mark se tornou um dos músicos mais bem pagos do mundo nos anos 80. Ele não ostentava. Comprou uma casa elegante em Londres, uma casa tranquila no campo e passou a colecionar guitarras vintage. A coleção tinha Fenders personalizados, Gibsons pré-guerra e Resonators dos anos 30, todos selecionados e tocados com intenção. Por volta dessa época, sua vida pessoal também se estabilizou. Ele se casou com Lord Salamone em 1983 e Deblen
e em 1987 tiveram filhos gêmeos. Ainda assim, ele se manteve fora dos holofotes, evitando a imprensa e o excesso, preferindo manhãs tranquilas às cenas de celebridades. A portas fechadas, Mark escreveu, arranjou e produziu quase todas as faixas do Dire Straits, além de colaborar com Bob Dylan, Tina Turner e Sting. Ele compôs para filmes como Local Hero, Cow e The Princess Bride, unindo melodia e história, sempre buscando sentimento em vez de ostentação. No início dos anos 90, Dire Straits virou uma das bandas mais bem-sucedidas do mundo. Com as luzes mais intensas, Mark recuou cansado da pressão e buscando seu próprio ritmo. Em 1995, após quase 20 anos no topo, Mark Knopfler tomou uma decisão ousada. Ele encerrou oficialmente a Dire Straits. A fama, as turnês, a magnitude de tudo isso havia se distanciado demais da disciplina silenciosa que inicialmente o atraiu para a música. Ele decidiu recomeçar por conta própria. Em 1996, lançou Golden Heart, seu álbum solo de estreia. A coleção de músicas, mais suave e pessoal, marcou um novo começo e agradou imediatamente os fãs. Nesse período, seu casamento com Lourdes terminou. Logo após, Mark conheceu a atriz e romancista britânica Kitty Aldridge. A conexão deles foi imediata e sólida. Casaram-se em 1997 e tiveram 2 filhas. Nesse período, ele se afastou dos holofotes. Mark se mudou para longe da cidade em busca de uma vida mais tranquila e profunda, longe dos holofotes. Passava a maior parte do tempo em uma grande propriedade nas terras altas da Escócia, cercado por jardins, colinas e ar puro. Sua casa era elegante e discreta, com móveis vintage, madeiras quentes e um estúdio caseiro cuidadosamente montado. Chamado British Grove, esse estúdio híbrido analógico-digital tornou-se uma das instalações de gravação mais avançadas do Reino Unido. Rolling Stones e Eric Clapton gravaram lá depois, mas o estúdio foi feito para o fluxo de trabalho de Knopfler. Com o tempo, seu gosto por instrumentos se expandiu para outra paixão, que era a de colecionar carros clássicos. Ele montou discretamente uma coleção extraordinária. Entre os mais valiosos está um Maserati 300S, um dos apenas 26 fabricados avaliado em mais de 3 milhões de dólares. Ícone das corridas vintage dos anos 1950, já pilotado por lendas. Ele também tinha um Austin Healey 100S de 1960, mesmo modelo que correu em Le Mans. E seus carros não eram guardados em um showroom. Eles eram dirigidos, ajustados e vividos. Ele uma vez disse que preferia máquinas com histórias. Seus veículos eram bem cuidados, usados em estradas rurais e longe dos paparazzi. Dentro de seu estúdio, seu amor pela precisão continuou. Ele investiu em amplificadores personalizados, consoles analógicos e microfones vintage. Esse equipamento valia milhões, escolhido não pelo preço, mas pelo tom. Para Mark, a música ainda era sobre sentir. Mesmo afastado das grandes turnês, continuou ligado à música. Trabalhou com artistas que admirava, gravando com Emmylou Harris, Eric Clapton e seu ídolo Chet Atkins. Suas colaborações eram sempre cuidadosas, pois a fama não lhe importava. A música sim, e nos bastidores, Mark silenciosamente retribuía doando para a caridade, apoiando a educação musical e até leiloando peças de sua preciosa coleção de guitarras para boas causas, mas raramente falava sobre isso publicamente. Com o passar dos anos, as manchetes desapareceram, mas para Mark Knopfler, esse era o objetivo desde o início. Ele queria viver bem, fazer música do seu jeito e dar significado a cada dia, não apenas barulho. Em 2016, Mark Knopfler adotou um novo ritmo, tranquilo, deliberado e totalmente seu. Ele não buscava mais a fama, mas mantinha o ritmo criativo. Em 2018, ele lançou Down the Road Wherever, um álbum repleto de histórias, melodias suaves e aquele inconfundível tom de guitarra. Depois veio One Deep River em 2024. Foi outro disco profundamente pessoal que mostrou que sua escrita só havia se aprimorado com a idade. Ele continuou a fazer turnês ocasionalmente, tocando apenas quando se sentia bem. Seus shows ao vivo eram íntimos e precisos, construídos na humildade, não no espetáculo. E, em uma jogada que surpreendeu fãs ao redor do mundo, Mark fez manchetes em 2024 quando leiloou mais de 8 milhões de libras em guitarras
e coleção de estúdio, doando uma generosa parte do lucro para a caridade. A coleção incluía sua original guitarra, Red Chester, estilo Telecaster, usada na turnê Brothers in Arms, e uma rara Gibson Les Paul Standard, de 1958, que sozinha arrecadou mais de 600 mil libras. Esses instrumentos não eram só colecionáveis, cada um marcava um capítulo da carreira dele. Mas ele não hesitou em doá-los para a boa causa. O patrimônio líquido de Mark hoje é cerca de 105 milhões de dólares, fruto de vendas, turnês e anos de decisões inteligentes e discretas. Ele tem uma propriedade nas terras altas da Escócia, avaliada em cerca de 6 milhões de dólares, rodeada por natureza, jardins e muita privacidade. Em Londres, ele possui uma casa histórica de cerca de 4 milhões de dólares, decorada com itens vintage e detalhes pessoais. Sua coleção de guitarras e equipamentos de estúdio, mesmo após o grande leilão, ainda é avaliada em mais de 1,5 milhão de dólares, incluindo raros Fenders personalizados, amplificadores de tubo, microfones de fita e máquinas de fita analógicas. Todos os itens do estúdio têm propósito e história. Apesar do sucesso, ele escolhe uma vida diária simples. Mark encontra alegria em pequenas coisas como velejar na costa, cuidar de seu jardim de rosas, afinar carros clássicos em sua garagem. Ele ainda escreve letras à mão, geralmente em longas sessões, cercado por livros, cadernos e discos de vinil ao fundo. A música segue no centro. Ele não busca tendências, apenas seu sentimento. Em casa, vive tranquilamente com Kit Aldridge e suas 2 filhas. Suas amizades e música se baseiam na confiança. Ele mantém contato com alguns colaboradores antigos, mas raramente fala sobre sua vida pessoal. Lealdade e privacidade são mais importantes para ele do que o legado. Ainda assim, esse legado fala por si só. A Rolling Stone o listou entre os 30 melhores guitarristas de todos os tempos. Ele mantém o mesmo dedilhado de décadas atrás e ainda usa equipamentos analógicos que muitos músicos consideram peças de museu. De pubs enfumaçados em Northumberland ao universo pessoal de máquinas vintage, retiros nas terras altas e baladas elaboradas, o caminho de Mark Knopfler nunca buscou os holofotes. Foi sobre remodelá-lo em seus próprios termos. Ele transformou disciplina em arte, silêncio em legado e simplicidade em luxo silencioso. Enquanto muitos buscam fama, Mark preferiu a profundidade e construiu algo mais duradouro. O que mais te marcou na história de Mark Knopfler? A devoção ao analógico ou a generosidade discreta? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e acompanhe mais jornadas inéditas por trás das lendas.